Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Paola e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu custo de vida aqui na Austrália. Se tu não me conhece, eu moro aqui já tem quase 7 anos. Eu vim para a Austrália em 2017 para estudar inglês e hoje, em 2024, eu tenho uma residência permanente, que é um visto permanente, e durante toda essa minha trajetória de Austrália eu tive vários custos de vida, principalmente nos primeiros 6 meses. Eu vou deixar um vídeo aqui linkado onde eu compartilho com vocês como era o meu custo de vida e depois ao longo da vida aqui, na pandemia e tudo mais. Eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente mão de vaca, sempre fui e sempre serei, então eu tento manter o meu custo de vida sempre o mais baixo possível. É importante lembrar também que hoje eu moro em Melbourne, que é uma cidade onde tem um custo de vida um pouco mais tranquilo, mesmo que hoje a cidade seja a mais populosa da Austrália e seja também, né, uma das principais capitais do país. Então é só importante vocês levarem em consideração que eu sou uma pessoa mão de vaca e que esse talvez seja um custo de vida mínimo possível, tá? Só para que vocês saibam. O principal gasto aqui na Austrália, que aumentou bastante também depois da pandemia, com a questão da crise imobiliária, é de fato o valor que tu vai gastar com o teu aluguel. Então hoje eu pago $1.868 por mês de aluguel. E no caso eu moro nesse apartamento com o meu namorado, então todos os meus custos de vida são divididos por 2. Então um apartamento de um quarto aqui em Melbourne custa por semana $467, e aí dividindo por pessoa, por 2 pessoas, eu gasto 233,50 de aluguel por semana. Depois, outros gastos que são fixos, né, são as contas. Então, o primeiro gasto que a gente tem é com internet. A gente tem um pacote de internet muito bom, uma internet realmente muito boa, que nunca deu problema, e eu pago $80 por mês. Já a energia, a gente gasta entre $100 a $150 por mês, depende muito de vários fatores, mas nesse início de ano fiscal, que iniciou agora em julho de 2024, o governo está dando auxílio para pessoas, né, para diminuir o custo de vida aqui em geral. Então, todo mundo está tendo acesso a esse desconto e já tem pelo menos 3 meses que a gente está pagando $32 por mês com as contas de energia. Aqui na minha casa eu não tenho conta de gás, então é basicamente isso as minhas contas mensais da casa, não tem mais nada. Depois, um outro gasto, né, importante pra gente sobreviver é em relação ao custo do mercado. As coisas aqui na Austrália, de fato, aumentaram bastante nesses últimos meses, mas a gente gasta mais ou menos $100 por semana por pessoa com alimentação. A média varia entre $700 a $800 por mês com alimentação para 2 pessoas, tá, galera? Não esqueçam, eu tô falando para 2 pessoas. Depois entra a questão do transporte público. Esse é um gasto que é bastante variável para mim, porque já tem alguns meses, pelo menos uns 2 meses, que eu não ando de transporte público todos os dias. Quando eu sei que eu vou ficar pelo menos um mês usando o transporte público todos os dias, aqui em Melbourne dá para fazer um plano mensal, que fica muito mais barato. Então, é gasto mais ou menos $200 por mês com transporte público, se eu for usar todos os dias. Mas, atualmente, a gente tem gastado entre $50 a $60 mais ou menos com transporte público. Esse gasto acontece mais quando a gente vai para City ou para algum lugar que não tem como ir de carro. E agora, em setembro, a gente comprou um carro também, mas como ainda não completou um mês, eu não consigo dizer para vocês como que seria esse custo, né, de vida, incluindo o carro. Então, posso fazer um vídeo atualizado depois. Depois, entra os meus gastos com o celular. Então, até hoje, eu faço um plano pré-pago da Bush. Desde que eu cheguei na Austrália até hoje, eu faço basicamente o mesmo plano. E eu pago $230 por ano. Então, dividindo, fica $19,17 por mês. Esse é um dos planos mais baratos que tem disponíveis, né? Tem bastante gigas e coisas. E principalmente no meu caso, que trabalho de casa, eu nunca consigo gastar todos os gigas. E é suficiente para mim. Mas para quem usa 40, 50 gigas por mês do celular, não vale a pena esse plano. Um gasto extra que hoje eu tenho como residente permanente, que eu jamais teria sendo estudante internacional, são as aulas de yoga. Então eu pago semanalmente $35 para ter aulas de yoga ilimitado. De segunda a domingo eu tenho aulas disponíveis e eu vou pelo menos de 4 a 5 vezes por semana. E aí são $35 por semana, $140 por mês. Academia eu não pago nada, porque no meu prédio tem uma academia que é bem boa e, assim, realmente não tem necessidade de ir para uma academia maior. Esse custo também foi eliminado e é só substituir a academia pelo yoga. A gente paga por mês também R$ 7,99 no Netflix e R$ 9,99 no Amazon Prime.
Então, esses são os gastos fixos que eu tenho, que eu já sei que vão acontecer todos os meses. E depois disso, o que entra são gastos extras. Então, sair para jantar fora, qualquer imprevisto que aconteça, ou principalmente, né, ter que comprar alguma coisa nova. Mas o meu custo realmente não muda muito disso. Assim, eu realmente sou uma pessoa muito consciente, muito econômica e vou ser para sempre. A minha família fala que o dia que eu ser rica, ninguém nem vai saber porque minha vida vai ser exatamente a mesma. Obviamente que hoje, sendo residente permanente e tendo uma empresa na Austrália, a minha vida é muito melhor financeiramente falando, né? Não tenho mais a limitação das 24 horas de trabalho e tudo mais. Mas o meu custo de vida se mantém baixíssimo, sempre muito consciente, e para mim é mais importante gastar uns valores mais altos com viagens, com outros tipos de coisas, do que de fato comprar celular, não sei o que, tá sempre atualizando esse tipo de coisa. Tem um computador que funciona e trabalha, que tá bonitinho, perfeito, um celular perfeito também. E coisas supérfluas realmente eu não gasto. Essa câmera que eu tô usando pra gravar pra vocês já vai fazer 5, 6 anos que eu tenho ela. E ela vai ficar aqui me servindo até ela estragar. Nem vou falar isso, né? Porque às vezes atrasa. E aí, considerando todo o valor fixo e mais esses gastos podem variar ao longo dos meses, eu e meu namorado gastamos de 5.200 a 6.300 por mês. E aí, destrinchando, né, semanalmente, fica um gasto de 650 a 790 dólares por pessoa por semana. E pra ser bem sincera, a maior parte desse valor, esse valor extra que vem, é em comida. Essa é uma das coisas que eu não abro mão, que é sair pra comer e provar coisas novas. Eu gosto muito, principalmente aqui em Melbourne. Se eu estivesse em outra cidade, talvez eu não gastaria tanto com alimentação. Tanto que eu fui agora pra Gold Coast, eu fiquei em Gold Coast 3 semanas, e nas 3 semanas eu comi fora 2, 3 vezes no máximo, e aí eu voltei pra Melbourne e em uma semana eu comi fora 4 vezes. Então é muita coisa. Aí se gasta muito dinheiro comendo fora, tá? Mas assim, o custo médio de um estudante que talvez esteja dividindo casa, né, nesse primeiro momento, varia entre 450 a 600 dólares por semana, considerando um custo básico de vida, com alimentação, transporte, aluguel, as contas também. Então vocês podem, no planejamento de vocês vindo para a Austrália, vocês podem considerar mais essa média de 450 a 600 dólares. Cidades como Sydney, Brisbane e Gold Coast vão ter um custo de vida um pouco mais alto, e as outras cidades, Adelaide, Melbourne, Perth, Hobart, vão ter um custo de vida um pouco mais tranquilo. E muito se fala que o custo de vida na Austrália, né, aumentou consideravelmente pós-pandemia. Mas a verdade é que eu, sendo uma boa mão de vaca, eu não tive uma mudança tão significativa no meu custo de vida. É claro que, por exemplo, hoje eu gasto mais no mercado mesmo, né, que eu compre os mesmos produtos que eu comprava antes, porque simplesmente o valor dos produtos aumentou. Mas, por exemplo, o custo do meu aluguel é baixo. Sou doida com isso, então eu realmente busco ter esse tipo de economia. E nos vídeos anteriores que eu fiz aqui para vocês sobre o custo de vida, eu mencionava que tiveram momentos, né, da vida, nos primeiros 6 meses de Austrália, que realmente eu gastava muito pouco. Era literalmente para sobreviver, porque eu tinha outros objetivos. Aqui é a vida de um intercambista, que o zíper estourou e não tem dinheiro para comprar outra mochila. Na verdade tem dinheiro, mas, né, prioridades. 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 Qual que é a prioridade? Renovar o visto. Boa. É normal que nos primeiros meses de Austrália, nos primeiros 6 meses onde tu veio pra cá com um visto mais curto, e tu vai fazer a renovação do teu visto, então tu tem que juntar dinheiro pra renovação, que tu realmente gaste só com o que é necessário e tem esse custo de vida enxuto, né, pra que a tua reserva de emergência vá pra tua renovação de visto. Mas uma coisa que eu sempre tento falar pra vocês e que eu fiz durante esses 7 anos de Austrália, em todos os vídeos possíveis, que tudo é temporário. Então pode ser que nos teus primeiros meses tu realmente gaste muito pouco e viva uma vida com pasta e tuna. Mas as coisas melhoram. Então, durante muitos anos, eu realmente vivi essa vida economizando cada centavo para que hoje eu esteja construindo um futuro melhor, em um país melhor, tendo oportunidades melhores, em um país onde eu posso empreender e ter uma tranquilidade no meu coração. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês, que eu vou responder todo mundo. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, me seguir no Instagram, @paolarmm, e seguir a minha agência de intercâmbio, @toyoustudy.au. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!